Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos, nós temos então um salmo que fala sobre a família, sobre a edificação da família. E é interessante que o texto do Salmo 127, quando o primeiro versículo diz, se o Senhor não edificar a casa, né? E a palavra edificar aqui, uma palavra hebraica, que é baná, né? Ela significa construir, reconstruir, estabelecer, fazer, continuar. Então a ideia do texto, quando a gente diz, se o Senhor não edificar a casa, a palavra edificar tem a ideia de não só de construir, né, começar do zero, mas também de reedificar, de reconstruir, de refazer alguma coisa que foi destruída, alguma coisa que se perdeu, né, no decorrer do tempo. A ideia do texto, quando o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, não, a ideia não é apenas de casa material, né? A gente poderia pensar em casa como sendo um edifício, mas a ideia aqui do texto, na verdade, não é a ideia de uma casa, de tijolos, né? A ideia do texto é de edificar uma família. Está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar uma família, em vão trabalham os que edificam. Então nós estamos vendo aqui pelo texto que a família só pode ser edificada, só pode ser abençoada se ela for edificada pelo Senhor. Ou seja, se nós dispensarmos, se nós negligenciarmos, se nós não buscarmos no Senhor graça, sabedoria, discernimento, se não edificarmos a nossa família no Senhor, na sua palavra, na sua verdade, nos seus ensinamentos, todo o nosso trabalho, diz o texto, tende a ser em vão. E a palavra, a ideia da palavra, quando ela diz em vão, a ideia da palavra é de alguma coisa que realmente não, inútil, né? De inutilidade, vazio, de vacuidade, de inutilidade. Então, quando o texto fala que nós precisamos edificar a nossa casa no Senhor, o texto está dizendo que a minha família precisa ser edificada no Senhor. E eu queria, portanto, nesta noite, conversar com vocês sobre tirar desse texto, alguns princípios que podem ser aplicados à nossa vida a respeito dessa ação de Deus edificando a nossa família. E aí, a gente poderia dizer o seguinte, que quando a nossa família é edificada pelo Senhor, nós aprendemos algumas coisas que são essenciais para que a família subsista em meio às crises, às dificuldades, às lutas, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. A primeira coisa que eu creio que nós aprendemos quando a nossa família é edificada no Senhor, é que nós aprendemos a aceitar o outro como ele é, e não de acordo com as nossas expectativas. Vamos pensar num casamento. Quando a gente quer construir uma família, a gente pensa em casamento, não é isso mesmo? Agora vejam bem, quando uma pessoa se casa, um jovem, uma jovem, né, se casa, a gente geralmente se casa, muitas vezes você se casa com uma pessoa diferente da pessoa que você achava com quem tinha se casado. Ou seja, a grande questão e o grande problema é que muita gente, após se casar, descobre que se casou com uma pessoa completamente, absolutamente diferente daquela com quem ela pensava que estava se casando. E aí a pessoa começa a ter crises as mais diversas. Crise por quê? Porque como ela acha, ou como ela achava que estava casando com uma pessoa e descobriu que casou com outra, a tendência natural é da pessoa, às vezes, rejeitar o outro e não conseguir, né, conviver bem com o outro. E a ideia bíblica é que quando a gente casa no Senhor, a gente aprende a aceitar o outro como ele de fato é e não como nós gostaríamos que ele fosse. A grande questão é que muita gente se casa e o casamento não persiste,
O casamento não resiste, o casamento não permanece. Por quê? Porque a pessoa exige do outro que ela seja aquilo que ela achava que o outro deveria ser, ou que ela achava que o outro seria. E como ela descobre, na medida que o tempo vai passando, que aquela pessoa com quem ela casou é diversa, diferente da pessoa com quem ela achou que tinha casado, muitas vezes o casamento tende a se tornar, o relacionamento, a família tende a ser uma família, um campo de guerra, de discussões, de intrigas, de brigas, de desencontros, os mais diversos, porque nós achamos que casamos com a pessoa e descobrimos que aquela pessoa é outra. Quem aqui, casado, não descobriu ou nunca pensou, no coração, sinceramente nunca pensou, depois de casado, depois de algum tempo, quem sabe, de casado, não disse para si mesmo, eu casei com a pessoa errada. Essa pessoa não era a pessoa com quem eu queria me casar. Muitas vezes a gente ouve isso, do nosso cônjuge, você não é a mesma pessoa. Você não é a pessoa com quem eu me casei. Você não é a pessoa que eu achava com quem eu tinha me casado. Então o relacionamento, o casamento, acaba nos revelando no casamento. A pessoa se revela como ela de fato é. E nós descobrimos quem ela é. E quando nós edificamos o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família na palavra de Deus, e quando nós somos edificados por Ele, nós conseguimos aceitar o outro como ele é e não como nós gostaríamos como ele fosse. Conseguimos conviver com a pessoa real e não com a pessoa imaginária. Porque nós geralmente casamos com a pessoa imaginária. Freud, se verdadeiro ou não, ele dizia que todo homem casa com a sua mãe e toda mulher casa com o seu pai. Ou seja, todo homem busca na mulher características que ele vê na sua mãe. Então, quanto mais parecida com a mãe, mais probabilidade tem do cara casar com a mulher. Porque ele, segundo Freud, busca na mulher, casa, por isso que ele diz que todo homem casa com a sua mãe e toda mulher casa com o seu pai, porque busca características daquela outra pessoa, naquela pessoa com quem ela vai se casar. Então, na verdade, a grande questão é que, muitas vezes, a pessoa, depois de casada, ela não consegue viver com a pessoa real. Você casa com um príncipe e descobre que o cara não é príncipe, é sapo. E aí, ou você vive com a pessoa imaginária, com um sapo que você sabe, você faz de conta que não sabe que ele é sapo, você faz de conta que não sabe, age como se ele fosse príncipe, mas frustrada porque descobre que na verdade casou com uma pessoa diferente, diversa daquela que você imaginava. Quando nós casamos, quando o casamento não é edificado em Cristo Jesus, a tendência natural é que a pessoa o casamento se torne um lugar de intriga, de briga, de confusão, de desgosto, de as mais diversas malquerência que a gente pode imaginar, ou que um dos cônjuges busque, geralmente o homem faz isso, busca completude fora do casamento. Em uma outra relação, em outro relacionamento, ele busca encontrar prazer ou satisfação que ele não consegue encontrar dentro do casamento. Então, na verdade, esse casamento, ou esse relacionamento, ou essa relação que é construída fora da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que não é edificada pelo Senhor, tende a fracassar, ou tem muito mais probabilidade de fracassar do que o casamento que é edificado no Senhor. Quando nós edificamos a nossa família no Senhor, nós aprendemos a amar a pessoa real e não amar uma pessoa imaginária. Aí você passa a amar o outro, apesar do que ele é. Você descobre que o outro tem defeitos, que o outro não tem as qualidades que você achava que tinha, que ele tem uma série de problemas. Você descobre, de repente, que o cara que você encontrava todo final de semana, para namorar, cheiroso, bem arrumado, barba feita, ele tem chulé, ele não é zeloso com as suas roupas, ele joga toalha à toa, ele faz um monte de coisa que você não gostaria, que você imaginava, que você jamais gostaria que o seu marido fizesse, mas você passa, apesar disso,
você consegue amar a pessoa real, mesmo com seus defeitos, e consegue conviver e manter o casamento, apesar de descobrir que aquela pessoa com quem você casou não é a pessoa que você imaginava que era. A grande questão é que muita gente, quando depois que se casa, tem um choque de realidade. Descobre que aquela pessoa que ela achava que era, né, perfeita, é muito, mas muito, muito, muito diferente do que ela imaginava, e ela não suporta viver com a pessoa real. É por isso que hoje os casamentos terminam tão rapidamente, né? Muitas vezes quando a gente vê um casamento de 20 anos, 30, 40, 50, 60, né, a gente celebra isso com muita alegria, porque hoje é incomum ver casamentos duradouros. O comum é encontrar pessoas que estão no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Especialmente, né, pessoas que vivem no meio artístico, é comum encontrá-las em, né, diversos casamentos, diversos relacionamentos. Porque na medida que elas conseguem sair daquele período de encantamento, né, porque no primeiro momento há um momento de encantamento. Quando sai daquele momento de encantamento e descobre quem é o outro, via de regra, as pessoas não conseguem suportar. Quando nós edificamos o nosso relacionamento no Senhor, quando é o Senhor que edifica a nossa casa, a nossa família é edificada no Senhor, nós conseguimos amar a pessoa real e descartar, digamos, aquela pessoa imaginária. Amar a pessoa real é algo difícil para muita gente, mas é o ideal de Deus, é o ideal bíblico, né? É o que Deus requer de nós. E nós só podemos fazer isso se a nossa família for edificada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos fazer isso se a nossa família for edificada no Senhor. A outra verdade, outro princípio que a gente pode encontrar no texto, que a gente pode retirar do texto, é que quando a nossa família é edificada no Senhor, nós, apesar das muitas razões para descasar, nós fazemos a escolha de permanecer casados. Olha, quem é casado sabe disso. Se fôssemos buscar razões para não estar casados, todo mundo tem muitas razões para não se casar, para não permanecer casados. Talvez muitos tenham muito mais razões para descasar do que para permanecer casado. A grande questão do casamento, de permanecer casados, não é porque o cônjuge é perfeito, não é porque a vida é perfeita, não é porque o casamento não tem problemas, muito pelo contrário. Nós permanecemos casados porque a nossa família, né, porque a nossa família foi edificada no Senhor. E os princípios da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, nos motivam a permanecer casados, apesar das muitas dificuldades que nós temos. Portanto, permanecer casado é uma escolha que eu preciso fazer todos os dias, porque motivos para descasar, todos nós temos. Motivos para se separar, todos nós temos. Motivos para deixar a família, todos nós temos. De vez em quando eu conheci, e aí eu não estou contando uma história, mas eu conheci na igreja, lá em Salvador, tinha uma senhora ela não era membro da nossa igreja, ela era irmã de uma membro da igreja e frequentava muito a nossa igreja. Ela de outra igreja presbiteriana, vizinha de uma congregação nossa, que se tornou independente, e ela frequentava muito a nossa igreja, ia muito lá, e eu conversava muito com ela muitas vezes. E ela me contou, um dia depois de já uma certa intimidade, que o marido dela tinha saído para comprar cigarro e tinha mais de 10 anos que não tinha retornado. Saiu para comprar cigarro e tinha, naquela época, bom, agora tem 10 anos que eu saí de lá, talvez mais de 20 anos que ele saiu para comprar cigarro e não voltou. Hoje em dia é muito comum, né? Filhos que querem abandonar os pais, sair de casa cedo. Se bem que hoje parece que os filhos querem cada vez permanecer mais dentro de casa, mas sem responsabilidade, né? Mas é muito comum, às vezes, estar na mesma casa, no mesmo lar, mas se trancado dentro do quarto. Vive no mesmo espaço, porque quer viver sob a dependência dos pais, não quer assumir responsabilidade, mas vive independente da família. Age dentro de casa como se a sua casa, como o seu quarto, como a área onde vive o seu quarto fosse uma ilha. Então a verdade bíblica é que, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, das muitas razões para nos separarmos, para brigarmos, para cada um tomar o seu caminho, quando a nossa vida está edificada
e quando a nossa família é edificada no Senhor, nós conseguimos reconstruí-la, apesar das muitas dificuldades. As muitas lutas, os problemas, as dificuldades não nos separam, segregam, mas nos dá graça, Deus nos dá graça e sabedoria para recomeçarmos, reedificarmos, reiniciarmos a nossa família.